Na aula passada a gente teve quase que um primeiro curso de funções de variáveis complexas, né? Vou continuar um pouco nessa linha. Acho que eu vou dar uma revisada no Cauchy, Goursat. Vou botar aqui Green. A gente começa... Bom, primeira coisa, eu sempre falei F de C em C, mas em princípio você tem um aberto ômega contido em C igual a R2 aberto. Quer dizer, eu costumo falar que quando a gente está trabalhando em R2, né, você tem pontos, vetores e pares ordenados, que são a Santíssima Trindade. Né, porque você pensa um par ordenado, ora como ponto, ora como vetor. Então as três coisas são a mesma coisa. Quando entra os números complexos, é um quarto elemento dessa Santíssima Trindade. Quer dizer, um número complexo é um ponto de R2, então pode ser visto como número complexo, como par ordenado, como ponto do plano ou como vetor do plano. E a gente jogou bastante com isso. Então, se você tem uma função f de ômega em C, holomorfa, significa, né, que para todo Z em ômega existe f' de Z, que é o limite quando h tende a zero então, de certa forma, usei um pouco como motivação, embora isso praticamente vai desaparecer das nossas considerações, né? Esse chão fica rangendo agora, né? Justamente esse pedaço daqui. Fica esse barulho na aula. Vai desaparecer um pouco essa questão, mas eu pensei assim, se f é derivada de uma certa g, então seria natural procurar o g fazendo uma certa integral de linha, como a gente fez no caso das funções de Rn em R, você integra o gradiente para encontrar a função. Aqui, em vez do gradiente, você pensaria a f como uma derivada de uma g. De qualquer maneira, independente dessa motivação, né, se a gente tem uma função c de um intervalo AB em ômega C1, então a gente definiu essa integral aqui, que é exatamente a que procuraria a primitiva de f, né? Integral de A até B onde aqui a gente está olhando o C de T como o número complexo Z, o C ponto de T é o vetor velocidade, mas agora ele também é visto como um número complexo. Não custa repassar assim, essa ideia do DZ, né? A ideia é assim, pensar o seguinte, né, que C de T é x de t, y de t. E que o dz é dx mais i dy. Pensando o seguinte, né, que o dx, esse dx aqui, é x ponto de t dt. E o dy é y ponto de t dt.
Então, faz todo sentido isso, né? Porque quando você anda aqui assim, né? Você tem aqui o C ponto de T, e aí vamos dizer, você tem aqui esse carinha aqui é dt C ponto de T. Se você olhar o dx, seria esse cara daqui, é a coordenada x, aqui o dy, e o dx é exatamente isso, e o dy é exatamente isso daqui. Então, quando você faz, olhando dessa maneira, né, quer dizer, aqui você tem, se você pensar o C de T como Z de T, em vez de C de T, mudando só a notação, então aqui você teria o F de Z, né, isso aqui poderia ser lido assim, né, F de Z de T, vezes isso daqui, né? Então, o que é esse cara daqui? Isso daqui é dx, que dx é igual a x ponto de t dt, o dy é y ponto de t dt. Então, c ponto de t é dx mais i dy. Vamos dizer, o C ponto de T dt, isso aqui é o dz. Então, na hora que você substitui aqui, você teria f de z de t, e aqui você teria x ponto de t dt mais i y ponto de t dt. E esse f de z de t, esse cara daqui seria f1 de z de t mais i f2 de z de t. Então é uma notação que faz bastante sentido. E eu quero voltar na principal observação, vou apagar isso aqui, né? E voltar justamente no fato de que se a F é F1, F2, né? Então F de Z é F1 de Z mais I F2 de Z. Então, traduzindo isso em reais, né, a integral de A até B de F1 mais I F2 vezes C ponto mais X ponto mais I Y ponto dt. Aqui é F1 de x, y, F2 de x, y e tal. Então, isso daqui tem uma parte real, que é integral de A até B de F1 x ponto menos F2 y ponto dt, e mais uma parte imaginária, que é F2 x ponto mais F1 Então, essa integral aqui pode ser vista assim, né? Você tem... Claro, porque isso daqui produz um número complexo. Esse número complexo tem uma componente componente real, componente imaginária. Então, a parte real está aqui, a parte imaginária está aqui. Isso significa, justamente, eu chamei, então, de F1 o campo F1 menos F2,
Tá? F1 é um campo, né? F1 vai de ômega em R2. Você vai pegar F1 é uma função de xy, F2 é uma função de xy. São Z. Z é um xy. E F2, que é o F2 F1, também F2 de ômega em R2. Vê se não dá para estar na situação de entender menos do que tudo. Se você não está entendendo tudo, pergunta. Esse daqui é o nosso integral sobre C de f de z dz. Né? Enquanto vocês pensam, eu vou apagar aqui. Então, aqui então, eu tenho duas integrais de linha de dois campos. Né? Eu queria retomar assim, eu falei um pouco, passei um pouco, mas botei na prova, né, o teorema de Green, que é a versão plana do teorema de Stokes. Quer dizer, o teorema de Green corresponde ao que? A você pensar. Você tem um campo F de ômega em R2, vamos dizer, diferenciável, aí, se você tem, a gente pode dizer assim, ó, vou colocar agora, imagina que você tem as curvas C1 e C2, vou botar definidas no mesmo aberto. E a ideia é que C1 e C2 formam, de alguma maneira, o bordo de alguma coisa. Tá? Quer dizer, você tem aqui o ômega. O ômega pode até ter um buraco aqui no meio, por exemplo. Então, aqui você tem a curva C1, aqui a curva C2, por exemplo. Então, aqui C1 menos C2 forma o bordo desse negócio. Ou, pensando de outra maneira, C1 e C2 são homotópicas dentro de ômega. Mas, aí eu vou usar C1 menos C2. Tá? Quer dizer, então, vamos pegar aqui essa região D. Então, C1 menos C2 igual ao bordo de D. D também teria que estar parametrizada. Tá? Mas vamos só pensar menos parametricamente. Mas, então, D contido em ômega.
Tá? De maneira que aqui não pode ter buraco de ômega aqui no D. Então, o teorema diz que a integral sobre C1 menos C2 de F é igual à integral sobre D do DF, né? Onde o DF, vamos dizer, o meu F é F1, F2, e o DF é dF2 dx1 menos dF1 dx2. Tá? Então, isso é a versão bidimensional do teorema de Kelvin. Os nomes são todos meio misturados, porque todo mundo estava trabalhando nessa coisa aí, então... E às vezes um não sabia nem o que o outro estava fazendo. Ou às vezes duas pessoas fazem a mesma coisa e demoram um tempo para descobrir que aquilo era a mesma coisa. Tá? Então, aqui eu estou exatamente nessa situação, né? O campo F1 é um campo em ômega, o campo F2 é um campo em ômega. Só que, se eu calcular o dF1, isso é igual a menos dF2 dx1 menos dF1, vou botar dx, né? Acho que aqui eu vou botar até x e y também, né? Vou ficar com a notação igual. E o dF2 é igual a dF1 dx menos dF2 dy. Só que o fato de F ser holomorfa me diz que a derivada de F no sentido complexo, né, quer dizer, existe. E ela existindo, significa que F também tem derivada como função de R2 em R2. E a derivada é dada pela sua matriz jacobiana. Então, o número F' de Z, o número complexo F' de Z, multiplicar por F' de Z é multiplicar pela matriz jacobiana de F. Então, a conclusão aqui é que a matriz jacobiana, quer dizer, se você pensar F como uma função de R2 em R2, ela tem uma matriz jacobiana que é D1F1, D1X, D1F2, D1X, D1F1, D1Y, D1F2, D1Y. Multiplicar por essa matriz jacobiana é multiplicar pelo número complexo F' de Z. E o F' de Z, bom, é um cara da forma A mais BI. Multiplicar por A mais BI é a mesma coisa que multiplicar por essa matriz aqui. O que significa que essas duas coisas têm que ser iguais. Portanto, esse cara mais esse cara é igual a esse. Então, onde se lê esse daqui menos esse, lê esse zero. E esse cara é igual a menos esse. Então, onde se lê esse mais esse, lê esse zero. Tá? Esse é pelo ar que eu vejo na cara de quase todos vocês, significa que vocês entenderam pissorongas da aula passada, porque isso daqui era o fundamento de tudo. Né? Então, ó,
recapitulando grosso modo, quer dizer, você tem a função ômega, função complexa, né? Então, de um aberto de C em C. Ela é, ao mesmo tempo, uma função do aberto de C em C e uma função do aberto de R2 em R2. E aí nós temos dois conceitos diferentes. Um é ser diferenciável no sentido de função de Rn em Rm. Quem fez o cálculo unificado, sinto muito, não sabia que isso não era ensinado, mas corre um pouco atrás. Mas ser diferenciável, mas você aprende no cálculo que é a matriz jacobiana. Então, ser diferenciável no sentido de Rn em Rm significa que tem as derivadas parciais lá todas e tal, tudo funciona bem, mas mais um pouco do que isso, você tem a matriz jacobiana, aquela matriz das derivadas parciais, e ela define uma transformação linear de Rn em Rm. E essa transformação, o que ela faz? Quer dizer, se você olhar para a função aqui perto de um ponto, olhar a função aqui perto de um ponto e olhar a imagem dela, ela vai fazer alguma coisa assim. Então aqui você tem o ponto P, aqui você tem o ponto P mais H. Se você botar o sistema de coordenadas aqui, o H passa a ser a sua variável. E bota a origem aqui também no F de P. Então a matriz jacobiana pega esse reticulado aqui e esse quadriculado transforma aqui num certo reticulado que pega o H e leva na matriz jacobiana vezes H. Esse cara daqui é uma boa aproximação do F de P mais H. Um certo sentido que eu não vou continuar expondo aqui, porque senão teria que apagar o quadro. Mas, né? Então, a transformação linear que melhor aproxima a minha função f como função de R2 em R2 é dada por essa matriz jacobiana. Mas, ao mesmo tempo, a definição de derivada no sentido complexo diz que multiplicar H pelo f' de Z é a boa aproximação de f como função complexa. Só que do ponto de vista topológico, geométrico, a menos da multiplicação, né, o C e o R2 são a mesma coisa. E se você olhar, pensar o H, que é um número complexo, como um vetor de R2, multiplicar esse H pelo número complexo é uma transformação linear. E que tem uma matriz. Só que essas transformações lineares dadas pela multiplicação por um número complexo tem matriz assim. Foi o começo de tudo. A gente aprende CVGA em cálculo 2. Então, é isso aqui. Então, significa, bom, você não pode ter, pela definição de derivada, você não pode ter duas transformações lineares diferentes que são a melhor aproximação linear. Tem que voltar lá no conceito. Então, não tem duas, só tem uma. Então, essa daqui tem que ser essa. O que significa que este cara tem que ser igual a esse e esse cara tem que ser menos esse. Isso podia ser uma observação. É uma observação legal de caráter geométrico, quer dizer, significa que quando você tem uma função de R2 em R2 que é derivável no sentido complexo, quer dizer, ela pode ser vista como função de C em C, mas que tem derivada, então a matriz jacobiana dela tem um tipo particular, que é uma homotetia composta com uma rotação, então tem uma característica geométrica, essa transformação preserva ângulos. Se voltar lá num exemplozinho de geometria analítica das inversões, tem um momento quando a gente faz inversões, associa as inversões à função 1 sobre z, e tem uma parte assim que é um negócio que é menos óbvio, você mostrar que uma inversão preserva ângulos. Eu dizer que eu tinha poderes
para dizer que para mim era a coisa mais óbvia, porque a inversão como função do plano é uma função complexa que tem derivada. E a derivada não nula, então preserva ângulos. Toda função de variável complexa que é derivável no sentido complexo, claro, onde a derivada é zero, aí você não sabe nada, matriz que é zero, mas onde a derivada não é zero, você tem uma matriz jacobiana com essa cara, então duas curvas que passam naquele ponto fazendo um certo ângulo, as imagens delas fazem o mesmo ângulo. Isso aqui é observação nesse nível. Mas agora, quando a gente está aqui na integral, isso tem um efeito fantástico. É muito mais do que isso. Porque quando eu defini essa integral de linha aqui, eu caí nisso, tem esses dois campos, e os dois têm a derivada nula. Quer dizer, o df1 e o df2 são nulos. Ou seja, se eu fizer a integral sobre uma curva fechada, que é homotópica a um ponto, vai dar zero. Então, na verdade, vamos dizer, o teorema de Cauchy-Goursat vamos dizer, uma aplicação do teorema de Green. A menos de uma questão, vamos dizer, por que tem essa coisa assim? É porque, tradicionalmente, quando você demonstra o teorema de Green, você faz a hipótese de que isso daqui é C1, quer dizer, esse cara daqui é contínuo. Pode ser um pouquinho mais fraco que isso, mas você tem que botar alguma coisa lá e tal. E o Goursat fez, em 1895, se não me engano, uma demonstração do teorema do Cauchy, em que ele mostrava que não precisava supor a continuidade da derivada da f. Bastava simplesmente a f ser derivável no sentido complexo em cada ponto de ômega. Mas, na realidade, tem uma demonstração melhor do teorema de Green, uma versão melhor do teorema de Green, que afirma exatamente a mesma coisa. Então, vou, eventualmente, depois da prova da semana que vem, discutir um pouco isso. Então, vamos dizer, o teorema de Cauchy-Goursat vai dizer o quê? Isso daqui, então, simplesmente traduzindo isso daqui, né, a integral sobre C1 de f de z dz é igual a integral sobre C2, porque a diferença daria a integral do df, que é zero. Ok? Então, esse é o teorema. Vamos dizer, quando você está começando a aprender um negócio, você tem que ter... às vezes dá um certo trabalho você descobrir o que é onde está a coisa que você tem que entender. Isso é a coisa que você tem que entender. Claro que o teorema de Green está aqui nessa história. O conceito de derivada está aqui nessa história. Tem uns certos pré-requisitos. Beleza? Posso prosseguir? Sabe que o professor gosta que vocês façam pergunta, não tem nenhum problema, pode perguntar. Os colegas gostam mais ainda. Pensa aí. Vou fazer umas observações extra em cima disso, que é o seguinte, é bem isso aqui, ó. Às vezes, principalmente assim, se você tem uma coisa que caso simples é você dividir dois polinômios, né? Imagina que você pega dois polinômios, f de z
igual a P de Z sobre Q de Z. Então, isso está definido em todo o plano, exceto nos zeros de Q, que é um polinômio complexo, tem zeros. Então, você vai ter alguns pontos aqui onde a função não está definida. Então, vamos dizer, se você pegar aqui uma curva assim, se você pegar essa curva C, vou chamar essas raízes aqui de Z1, Z2, Z3, Z4, no sentido horário. Você não vai poder dizer que a integral sobre C de f de z dz igual a zero. Porque tem umas obstruções, umas singularidades aqui. Mas um truque que é o mesmo truque que você faz quando olha o potencial elétrico, o campo elétrico, que também tem singularidades onde tem carga. Né? Pensa assim, quando você tem um campo elétrico gerado por carga, você tem uma carga aqui, tem uma singularidade, tem uma carga aqui, outra aqui, outra aqui. Cada uma delas gera o seu campozinho, mas o campozinho não está definido aqui. E aí, tipicamente, o que você faz? Você tem uma superfície, você envolve cada carga por uma bolotinha. Então, aqui é a mesma coisa, você envolve isso aqui, vou botar um circulinho, geralmente por um circulinho de centro em cada um deles, mas não precisa. Tá? A gente pode fazer uma coisa assim também, ó. A gente bota menos. Tá? Bota aqui C1, C2, C3, C4. Então, vamos dizer, é um exercício, eventualmente, você decompor essa C em pedaços e aí ligar. Não é? Porque, tipicamente, assim, quando você tem uma curva aqui e outra curva aqui, essa começa aqui, essa começa aqui, essa faz assim, essa faz assim, então você diz, eu faço isso, aí venho aqui, assim, aí faço isso, e depois desfaço isso, e aí essas quatro curvas, que duas na realidade se anulam, formam o bordo dessa região aqui. E aí eu posso aplicar o teorema de Green direitinho. Quando tem mais de uma, você vai ter que fazer um exercício, sei lá. Quando chegou, vamos dizer, chegou aqui, né? Você veio assim, assim, aqui não acabou, ainda tem esse aqui, mas tudo bem, você agora, sei lá, pode fazer mais esse aqui, fazer assim, voltar aqui e voltar aqui. Ou simplesmente pegar e dizer, não, tudo bem, eu vou pegar essa curva daqui, vou partir em mais um pedaço. O fato é que depois a gente tem uma maneira mais, um pouco, não, é isso mesmo, de qualquer maneira. Bom, o fato é o seguinte, que você consegue, então, concluir que essa integral aqui é igual a integral sobre C1 de f de z dz mais a integral sobre C2 mais a integral sobre C3 e mais a integral sobre C4 de f de z dz. Podia ter n aqui. Então, toda vez que tem uma singularidade envolvida, você faz isso aqui. A gente fez a demonstração do teorema de Cauchy, da fórmula integral de Cauchy, foi isso. Né? A gente queria fazer a integral de f de z, vou botar logo zeta, zeta sobre zeta menos E0, d zeta, que era uma região assim, está aqui o Z0. Então, ao fazer isso, a gente introduziu uma singularidade. Então, a gente pegava uma curva
aqui e botava uma curvinha aqui e dizia, bom, a integral aqui é igual a integral aqui. É uma maneira de fazer com duas, que eu estava falando, né? Quer dizer, você tem essa aqui assim, então fez isso, chegou aqui, veio, fez isso, voltou aqui, e você pode ter essa curva aqui, e na realidade, ó, se você olhar com essas singularidades aqui, essa curva que faz assim, ó, essa aqui, vou abrir ela um pouquinho aqui. Claramente, ó, ela é homotópica a essa aqui. Então, essa menos essa, a integral sobre essa menos a integral sobre essa é igual a integral sobre essa, o que dá essa fórmula. Tá? E aí você vai fazendo por indução. Então, essa é uma ideia simples para passar do caso de duas curvas para o caso de N curvas. Ok? Oi? Nessas integrais de C1, C2, C3, C4, seria sobre menos C1, menos C2? Não, quando você passar tudo para o lado de lá é menos. Aí dá zero. Tá, o bordo dessa região aqui do meio é C menos C1, menos C2, menos C3, menos C4. Então, a integral no bordo dessa região seria a integral sobre essa região da derivada de alguma coisa, que é zero. Então, a integral sobre essa menos a soma das integrais é zero. O que é a mesma coisa que dizer que a integral é igual à soma das outras. Ok? Tá bem claro isso? Então, toda vez que tiver uma singularidade, a gente tem que fazer alguma coisa assim. Então, eu vou falar nisso porque, quando tem a singularidade, a gente tem... Deixa eu apagar aqui. A gente tem o que a gente chama de série de Laurent. É meio assim, pensa, vamos pegar uma coisa relativamente simples, né? Pega E elevado a Z, é somatório, vamos dizer, 1 mais Z, mais E2 sobre 2, mais E3 sobre 3 fatorial, mais etc. Se você dividir por Z, você tem uma singularidade em zero, isso fica 1 sobre Z, mais 1, mais E, mais E2, tal. E aí você passa a ter uma série, essa função aqui. O que acontece? Você tem aqui o ponto zero, é uma singularidade, mas você desenvolve para pontos, para Z aqui, uma série de centro zero, que agora tem um problema, ela não pode ser calculada em zero, mas pode ser calculada nos outros pontos. Eventualmente, isso pode ir... vamos dizer, isso aqui pode continuar indefinidamente. Se você fizer E elevado a 1 sobre Z, né, isso aqui vai dar 1 mais 1 sobre Z, mais 1 sobre 2 Z2, mais 1 sobre 3 fatorial Z3. E aí, bom, essa função não está definida em zero, mas você tem uma série de potências em torno de zero que tem todas as potências negativas. Então, você pode construir exemplos mais complicados do que esse, mas o fato é que isso leva à ideia de que se você tem uma função, vamos dizer, fazer um análogo da fórmula integral de Cauchy, uma versão que seria isso. Você tem uma função que é holomorfa aqui em ômega, mas tem aqui um ponto faltando.
Ou até pode ter um buraco mesmo aqui. Né? Você tem um ponto aqui, o seu Z0 está aqui dentro. Bom, você pode pegar um anelzinho assim e olhar o que acontece aqui, nesse anelzinho. Geralmente, vamos dizer, não é tanto esse o caso de ter um buraco grande assim. Normalmente a gente pensa em faltando um ponto. Mas o fato é esse. Então, vou olhar para essa situação. E você tem F de ômega em C. Pensar, na verdade, assim, ômega menos Z0 em C holomorfa. Tá? Ômega é um aberto de R2. Então, você tem aqui o ômega e o Z0 é um ponto de ômega. Não vou escrever, mas é isso. Então, a ideia seria tentar escrever a função como uma série de potências em torno de Z0, mas já sabendo que deve ter potências negativas. Então, a ideia aqui seria o seguinte: você pega um círculo de raio R e um círculo de raio Rzinho, Rzão e Rzinho. De maneira que aqui nessa região está tudo bem. A questão é que você quer escrever, você quer olhar para um Z aqui. Então você pode, vamos ver, vou dar um zoom aqui nessa história. Você tem aqui o Rzão, tem aqui o Z0, tem aqui o Rzinho, e aqui você tem o seu Z. Uma ideia seria pegar agora, fazer a mesma coisa que a gente fez, só que aqui com um circulinho de raio epsilon. Pega aqui um circulinho de raio epsilon, em torno desse cara daqui. Então aqui, vamos chamar esse cara daqui de C índice Rzão, esse aqui de C índice Rzinho, e esse aqui de C índice epsilon. Então, a gente pode dizer o seguinte, né, que se a gente fizer a gente pode até introduzir uma singularidade, né, fazer F não sei se eu vou chamar zeta, vamos chamar aqui F de Xi sobre Xi menos E de Xi sobre C epsilon. Que vai funcionar bem. Quer dizer, isso aqui, essa função aqui, ela tem singularidade aqui, porque a F tem singularidade aqui. E tem uma singularidade aqui que eu introduzi, porque eu botei zeta Xi menos E aqui. Então, eu posso dizer que isso daqui é igual à integral sobre CR sobre menos a integral sobre CRzinho
Aí, isso aqui, eu vou fazer a mesma coisa aqui, né? Isso aqui não depende de epsilon, isso aqui para qualquer epsilon vale essa igualdade. Então eu vou fazer o epsilon tender a zero. E vou observar de novo, né, que aqui f de xi é igual a f de z mais f' de z xi menos e mais um certo r, não posso usar r, um delta de xi menos e vezes xi menos e. Essa é a ideia da aproximação linear da derivada, né? Você tem o valor da função no ponto xi, é o valor no ponto z que você está mantendo fixo, mais a derivada vezes essa diferença, e mais um resto que não apenas tende a zero quando zeta tende a z, mas na verdade se eu dividir por zeta menos z, ainda tende a zero. Aí quando você substitui isso nessa integral, né, você tem isso daqui, né, você vai ter integral sobre c epsilon de f de z d zeta, mais integral sobre c epsilon de f' de z, aqui f de z sobre z xi menos z. Aqui sumiu xi e mais integral sobre c epsilon de delta de xi menos z dxi, dividindo. Quer dizer, isso aqui vira isso. Aí, isso é uma função que é uma função constante em termos de xi. Eu estou integrando aqui uma função constante, eu aplico o teorema de Cauchy-Goursat, dá zero. Essa daqui é uma constante f de z vezes a função que eu sei que se eu integrar numa curva fechada, tem uma parte real, que é o gradiente do logaritmo, vai dar zero, porque a curva é fechada, e a parte imaginária é a variação de ângulo. Então, isso daqui vai dar 2πi vezes f de z. O outro pilar da função de variável complexa é a forma de variação de ângulo. Recordando, né, que 1 sobre z dz era igual a 1 sobre x mais iy dx mais i dy, que é igual, multiplica em cima e embaixo pelo conjugado, x menos iy sobre x2 mais y2 dx mais i dy, fazendo de centro zero, para não fazer z menos z0, né? Então, isso daqui vai dar parte real, x dx mais y dy sobre x2 mais y2, e parte imaginária, i menos y dx mais x dy sobre x2 mais y2. Isso aqui é o gradiente do logaritmo, isso aqui é o gradiente do logaritmo de raiz quadrada de x2 mais y2. Então, se eu integrar numa curva fechada, o gradiente de alguma coisa dá zero. E essa daqui é a variação de ângulo. Então, se eu integrar nessa curva fechada aqui, dá 2π. Ali, quer dizer, ali teria adaptação para z menos z0. Então, aqui você tem 2π, tinha o i lá, então 2πi f de z. Esse daqui deu zero. E isso daqui não depende de epsilon. Então, quando eu passar o limite, quando epsilon tende a zero, vai dar, né? Porque ó, isso não depende de epsilon, isso não depende de epsilon, isso daqui também não depende de epsilon, né? Porque eu posso pegar o epsilon maior ou menor, sempre vai dar do lado de lá. Só que quando o epsilon tende a zero, o integrando tende a zero e o tamanho da curva também tende a zero. Então, isso aqui tende duplamente a zero. É até exagero botar essa demonstração assim. Então, isso aqui tende a zero. Então, eu tenho que 2πi, quer dizer, esse cara daqui vira 2πi f de z.
e dá igual a soma dessas duas integrais de linha. E agora o resto é PG. Então, tem um macete meio tradicional. E agora é PG pelo seguinte, né? Você vai olhar para 1 sobre Xi menos E. Tem 1 sobre Xi menos E aqui, tem 1 sobre Xi menos E aqui. Só que nesse caso, o Xi está aqui, ó. Nesse primeiro caso, o Xi está aqui. Então, se eu pegar... Bom, e o meu Z está aqui. Z menos Z0 é menor que Xi menos Z0. Então, eu tenho interesse em fazer isso assim, né? Isso é 1 sobre Xi menos Z0 menos Z menos Z0. E agora, se eu tirar o Xi menos Z0, que é maior, colocar ele em evidência aqui, né? Esse é 1 sobre Xi menos Z0 vezes 1 sobre 1 menos e agora esse número aqui é um Q, razão de PG, e o tamanho desse Q é menor que 1. Então, lançando mão, hoje a gente já usou várias coisas que são, né, teorema de Green, forma de variação de ângulo, soma de PG. São menos de 10 coisas, não, dependendo da área, incluindo coisas de probabilidade, combinatória, talvez a matemática se resuma a umas 20 coisas. Né? Mas aqui nós estamos usando algumas delas. Né? Então, aqui, ó, isso daqui é igual a 1 sobre Xi menos E0, somatório de n igual a 0 a infinito, né? De Z menos E0 sobre Xi menos E0 elevado a n. Aí você joga isso dentro dessa integral. Então aí você vai ter essa integral aqui de f de Xi sobre Xi menos E dxi vira... usando aqui que a convergência é uniforme, basicamente a convergência é uniforme pelo seguinte, o problema que tem, a coisa que eventualmente atrapalha aqui é o Xi menos E, que também aparece em todos esses caras aqui. Né? Na verdade é o Xi menos E0. Né? Mas o Z está aqui e o Z0 está aqui. Então, o menor que o Xi menos E pode ser é isso aqui, e o Xi menos E0 tem sempre o mesmo tamanho. Então não tem, embora tenha uma coisa que pudesse zerar aqui, ele não pode zerar, não pode nem chegar perto de zero quando o Xi varia aqui. Então isso que garante a convergência uniforme. Então isso aqui é igual a integral, a integral do somatório, já vou botar logo o somatório de n igual a 0 a infinito de integral sobre CR de f de Xi menos E0. Tem outro aqui, né? Então, elevado a n mais 1 dxi. E o z menos E0, que não tem nada a ver com o integrando, fica aqui fora.
Então aqui ó, eu tenho potências positivas de Z menos E0, que é o que está aqui. E agora a gente tem que fazer a mesma coisa aqui. Tá? Então isso aqui, o primeiro aqui, a gente pode substituir, né, esse cara daqui, por somatório de n igual a zero a infinito de AN Z menos E0 elevado a N, onde a N é igual a 1 sobre 2 πi, não, o πi fica lá, né? Depois, no fim eu tenho que, na verdade, vou chamar assim de 2 πi a N, tá? Para ficar bonitinho, depois desse 2 πi, corta com esse 2 πi daqui. Né? Então a N vai ser 1 sobre 2 πi integral sobre C Rzão de f de xi menos E0 elevado a n mais 1 dxi. E agora tem que olhar para esse. Então, basicamente, eu tenho que fazer tudo de novo, só que a minha PG eu vou ter que somar diferente. Porque agora o meu xi não está mais aqui, o meu xi está aqui. Então, xi menos E0 é menor que Z menos E0. Então, eu tenho que pegar e fazer esse cara aqui. Aqui era xi menos Z mesmo. Era xi menos... era 1 sobre xi menos Z. Eu tenho que fazer... Bom, vou ter que fazer de novo, né? Mesma coisa. 1 sobre xi menos E0 menos Z0, aliás, mais Z0 menos Z. Isso mesmo que eu fiz da outra vez? Vamos dizer, vou botar aqui menos Z menos Z0 para ficar. Só que agora, né? Se eu dividir por isso, esse cara é maior que esse. Então, na verdade, eu vou ter que dividir por esse aqui. Então, esse daqui vai ser 1 sobre Z menos E0. Vou botar para cá, para não ficar encavalando. Vai ser 1 sobre Z menos E0 vezes 1 sobre xi menos E0 sobre Z menos E0 menos 1. Que é menos a soma da PG. Então, isso daqui vai ser igual a 1 sobre Z menos E0, somatório de n igual a 0 a infinito. Vamos botar aqui menos, xi menos E0 sobre Z menos E0 elevado a n. Bom, então, isso que está aqui vira menos a integral sobre CR de f de xi sobre xi menos z dxi vira a integral somatório
de n igual a zero a infinito, da integral sobre CR. Quer dizer, esse menos aqui eu já detonei esse cara daqui, né? Então aqui eu tenho xi menos E0 elevado a n vezes f de xi dxi, e aí eu tenho aqui 1 sobre z menos E0 elevado a n mais 1. C é pequeno aqui, né? Na verdade, até, né, repara que as integrais agora ficaram com xi menos E0, essas daqui também, né? Então essas integrais, na verdade, elas só têm singularidade aqui. Então a integral no CR pequeno e no CR grande são iguais, porque sumiu a singularidade que estava aqui. Mas, bom, não importa. Aqui, o interessante é que aqui você tem as potências negativas, né, começando, né, de menos 1. Então, isso, na verdade, é essa mesma fórmula daqui, com n agora negativo. Quer dizer, se você botar n igual a 0, você tem aqui o n mais 1. Se você botar tá certo isso? Quer dizer, se você botar o n igual a 0 aqui, você tem o menos 1 aqui. Se você botar n igual a menos 1, vamos dizer assim, você pode escrever assim, né? Isso aqui é somatório de n igual a menos 1 a infinito, de 2πi a n z menos E0 elevado a n, tá? Onde começa aqui de menos 1, e aí o AN tem exatamente essa fórmula aqui. Então, na realidade, né, você tem uma soma dos termos positivos, outra dos termos negativos, mas você pode juntar tudo isso, né? Você pode fazer isso assim, né? Fazer aqui f de z igual a somatório de n igual a menos infinito a infinito de an z menos E0 elevado a n, com o an dado por essa fórmula aqui. Isso é chamada série de Laurent. E isso os físicos adoram, o pessoal de engenharia elétrica, eletrônica também adora, porque isso... Bom, isso tem a ver com transformada de Laplace, tem a ver com... e tem umas integrais que você calcula usando esse negócio aqui. Basicamente, só assim, entenderam? É a mesma demonstração do teorema da aula passada, só que, em vez de ter uma curva só, aqui, tem uma outra aqui. E aí o macete que eu usei para transformar a integral aqui numa soma, numa PG, usa aqui também, só que tem a adaptação. Então, isso tem uma utilização, né, tradicional,
Que é, vamos dizer, você tem uma singularidade aqui. Aí você bota uma curva aqui assim, C. Então, se você fizer a integral sobre C de f de z dz, basicamente, é dizer, bom, então vai ser a soma, quer dizer, essa integral aqui é igual, traz ela aqui para aqui pertinho, porque aqui você está garantido, porque essa série daqui, ela, você tem que olhar o raio de convergência e tal, mas traz aqui pertinho, aqui, e aí você faz essa integral, ou não precisa ser pertinho, pode botar um pouquinho maiorzinho, mas só para dizer, isso aqui é igual a integral sobre Cy de f de z dz. Aí, cada um dos termos dessa série daqui é uma função que é derivada de alguma coisa e que tem integral nula, exceto o termo menos 1. Quer dizer, como se eu dissesse assim, isso aqui é igual a somatório de n igual a menos infinito a infinito, de an integral sobre Cy de z menos e0 elevado a n dz. Aí z menos e0 elevado a n é derivada de z menos e0 elevado a n mais 1 dividido por n mais 1, exceto quando n for igual a menos 1. Então, todas essas integrais dão zero, exceto a do a menos 1, que dá 2π. Então, quando você tem uma situação que você tem uma função, que você conhece a série de Laurent, porque muitas vezes você bota a função e ela tem uma série de Laurent evidente, sei lá, e elevado a z dividido por z, foi o exemplo ali que eu dei. Né? Ou, às vezes, não é tão evidente, mas você consegue o termo a menos 1 de uma maneira relativamente fácil, barata. Aí tem, eu não vou me deter nisso, mas tem, vamos dizer, literatura sobre isso, se chama cálculo de resíduos. Esse cara, é como se você passasse, né, você botou esse negócio aqui, passou na peneira, só ficou esse. Tá, esse aqui é o resíduo. Então a integral se reduz a isso. Isso se usa às vezes para calcular funções integrais impróprias de funções reais, tipo seno x sobre x. Você bota, tipicamente assim, você tem uma integral em R. Aí, casos baratos, você pensa assim, você olha seu integrando como se fosse uma função complexa, às vezes dá, e aí você bota assim e completa para fechar a curva. Aqui assim. E eventualmente aqui tem um probleminha aqui no meio, uma singularidade aqui dentro. Então essa integral aqui dá esse negócio aqui. E muitas vezes essa parte de cá, você prova que ela vai para zero quando o raio tende para infinito. Então a integral que você queria, você calcula assim. Então tem várias situações desse tipo. Na verdade, eu tinha pensado em fazer hoje, mas eu não me preparei adequadamente. Mas tem talvez um exemplo muito interessante. Vou até mostrar para a nossa câmera, fazer assim assim. Esse livro aqui são as obras do Riemann. E o Riemann tem um trabalho célebre em que ele vai investigar a questão do número, a quantidade de números primos inferiores a
sei lá, dá um número M grandão, e ele quer saber quantos primos tem ali abaixo de M. E ele faz um artigo sobre isso. Eu deveria ter dado uma lida nesse artigo em casa para explicar ele para vocês, mas como eu não li, eu vou só comentar. É um artigo de 1859. Ele tinha acabado de ser nomeado membro correspondente da Academia de Ciências de Berlim, alguma coisa assim, e ele disse, então vou aproveitar, vou apresentar esse trabalhozinho aqui. Que começa com essa observação do Euler. Π de 1 sobre 1 sobre 1 P elevado a S, e é igual a somatório de N igual a 1 a infinito de 1 sobre N elevado a S. E ele chama isso aqui de zeta de S. E o que isso tem a ver com números primos? Bom, essa soma daqui é sobre os primos. E aqui é N inteiro. É meio o seguinte aqui, né? Porque isso daqui, isso aqui é soma no APG. Não poderia deixar de ser, né? Quer dizer, aqui você tem cada um desses caras aqui é somatório, né, de K igual a 0 a infinito de 1 sobre P, vamos dizer, P elevado a K elevado a S. Então, você está multiplicando em P esse negócio aqui. Então, bom, esquece o S só para ficar mais simples, né? Por exemplo, aqui você tem 1 mais 1/2 mais 1/4 vezes 1 mais 1/3 mais 1/9 vezes 1 mais 1/5 mais 1/25. Então, na hora que você multiplica esses caras aqui, você tem 1. Um vezes 1 vezes 1 vezes 1, tudo, né? E aí você tem todas as possíveis escolhas. Você tem números que vão ser 1 no numerador, e no denominador tem todas as possíveis escolhas de potências de primos. Então você tem todos os números inteiros positivos. Mas por que você não está contando a mais? Não estou contando a mais porque quando eu escolher aqui, a potência de 2 está aqui. Quando eu escolher uma parcela daqui, você tem a potência de 2. Se você escolher 1 aqui, não tem potência de 2. Tá? Então você está pegando todos os possíveis inteiros no denominador, inteiros positivos no denominador. Se cada um desses tivesse elevado à potência S, eles estariam todos elevados à potência S. Isso aí foi uma observação do Euler. Então o Riemann disse, tem essa observação do Euler e tal, e eu vou chamar isso daqui de zeta de S. Bom, ele já de cara diz assim, bom, mas isso daqui pode ser definido também para números complexos. Basicamente porque né, n elevado a S, 1 sobre n elevado a S é 1 sobre E elevado, vamos dizer assim, a logaritmo de n vezes S. E aí,
você precisa que a parte real de S seja positiva para não dar problema. Né? Porque aqui tem, vamos dizer, se você pegar o S vamos dizer, seria S1 mais I, S2, né? A parte do I dá cosseno mais seno tem tamanho 1. Então, o módulo disso é E elevado a logaritmo de N, que não importa muito, vezes S1. Então, para esse negócio, para essa soma existir, você vai precisar... Porque no fim, né, o tamanho disso vai ser igual a 1 sobre E elevado a logaritmo de N vezes S1, que é igual a 1 sobre N elevado a S1. Então, na verdade, parte real maior que 1. Né? Quando a parte real for maior que 1, esse negócio tem soma finita. Então, já de cara assim, já diz, isso aqui, na verdade, vamos pensar nos complexos. E aí ele constrói, tem toda uma construção engenhosa para estender essa função zeta o máximo possível nos complexos. Ele entra com a função gama, tal, tem umas contas, e tem cálculo de resíduos aí no meio, de integrais e tal. Até que ele 4 páginas. Deixa eu ver se eu acho aqui onde estava mesmo. 4 páginas ele vai e tal, e chega lá, estende a sua função, e ele olha assim e diz, poxa, mas as raízes desse negócio parecem aqui estar todas mais ou menos no lugar, e eu acho que, na verdade, tem uma multiplicação por 2π, então, na verdade, ele acha, estão todas, na verdade, eu acho que estão todas aqui numa reta vertical, aqui no plano complexo. Mas eu fiz umas tentativas aqui rapidamente, não consegui chegar a nada, isso como, na verdade, não me importa no que eu estou fazendo aí, deixa para lá. Então, eu vou botar na nossa prova, vai ter, certamente vou botar uma questão para calcular algum dos resíduos aí do negócio do Riemann, vai valer um certo ponto, e quem conseguir mostrar essa parte que ele não fez, também vale. Vai valer $1 milhão, mas... quer dizer, vale $1 milhão, o diploma do curso, o doutorado, a medalha Fields, tal, vale tudo isso. Tá? Mas, então eu recomendo, então, que vocês deem uma olhada nesse artigo. Gostou? Agora estou falando a língua que você entende. Né? Mas, como já disse o Fábio, esse é mais um dos casos, né, como eu já falei na vez passada, em que existem maneiras mais fáceis de ganhar $1 milhão do que essa. Tem muita gente tentando isso há anos. Anos não, né? Porque isso aí foi em 1859, então tem 160 anos que esse problema está aí aberto. Tem um cara aí que vira e mexe, ele anuncia que... Um matemático até bom. Vira e mexe, ele anuncia que conseguiu, aí ainda não foi dessa vez. Então, a ideia é isso, vocês... eu não sei como é que é o título em alemão. Em francês... bom, faz o seguinte, não vou dar direto na internet, procura o artigo do Riemann, lê as 4 primeiras páginas, tá? Vê aí a parte até onde até ele chegar na conjectura dele, entende o que veio antes, alguma coisa disso vai cair na prova. E se você também fizer a parte que ele não fez, também vale ponto na prova. Eu vou quanto isso, então tem vamos dizer assim, isso daqui tem também a coisa chamada cálculo
de integrais por resíduos. Também é uma outra coisa que vocês podem estudar, mas vamos dizer, aí entra, vamos dizer, tem uma série de técnicas, de casos particulares em que você calcula integrais por resíduos. Eu achei legal, em vez de apresentar exemplos meio toscos, sem, vamos dizer, desconectados de qualquer coisa, usar logo o artigo do Riemann, que ele faz cálculo integral por resíduos, né? E ele usa também o logaritmo complexo. Não sei se ficou claro quando que é uma coisa que ele vai usar no meio do caminho, né? É que vamos dizer, o logaritmo seria a primitiva de 1 sobre z. Ou pensando assim, né? Se é elevado a, vamos dizer, ao logaritmo de z é igual a z, então seria, vamos dizer, o logaritmo de z seria igual a A mais BI, e aí é elevado a A mais BI. Isso aqui, assim, né? Então é elevado a A vezes cosseno B mais I seno B é igual a norma de Z, cosseno θ mais I seno θ. Vou botar o Z aqui assim. Então, tudo bem, né? A é igual ao logaritmo da norma de Z. Estou usando, desde que eu entrei na universidade, aprendi a usar o logaritmo neperiano assim. Depois eu me rendi a botar o LN, né? Mas eu estava olhando o artigo do Riemann e ele escreve assim o logaritmo. Então eu voltei a me sentir confortável. Bom, mas aí você tem o problema, né, que o B aqui teria que ser o θ, ou θ mais 2π. E aí você vê que tem um problema, o problema de definir o logaritmo é o mesmo problema de definir o θ. Naturalmente, você usaria para pontos aqui o θ igual a zero, só que quando você der a volta, você seria obrigado a usar o θ quase 2π quando chegasse aqui, que seria inconveniente. Então, você sempre tem o problema do logaritmo. Então, tipicamente, é o mesmo problema do θ. Em geral, você pensa assim, você tem aqui o zero, se você tirar na verdade, pensa assim, se você tirar uma semi-reta, tudo bem, você pode definir o logaritmo, exceto nessa semi-reta. É interessante porque, tipicamente, a gente costuma, quando faz o logaritmo, dizer, bom, eu vou tirar essa semi-reta aqui e vou fazer assim. Ou então eu vou tirar essa semi-reta e fazer de menos π a π. E se eu não me engano, o Riemann faz uma coisa um pouquinho inabitual, nesse caso lá numa integral. Faz uma variação disso, mas não é nenhuma dessas duas. Bom, ainda nesse capítulo de séries, eu queria comentar uma outra coisa que é a transformada de Laplace, que é algo também que fica meio... Eu acho que não é feito em equações diferenciais, né? Não sei se é feito. Deveria ser, porque assim, o curso de cálculo tradicional é assim, tem o cálculo 1, o 2, o 3, e no cálculo 4 ele empurra tudo que sobrou. Série de Fourier, transformada de Laplace, métodos de cálculo assim. E aí, quando a gente organiza, às vezes, aí ninguém gosta de transformar de Laplace, os matemáticos não gostam, os caras da engenharia eletrônica gostam. Então, vou só comentar o que é a transformada de Laplace.
para pelo menos vocês ficarem sabendo, se algum dia você esbarrar nisso, você pelo menos sabe reconhecer e dizer, entendi. A ideia de transformada é um pouco assim, a primeira transformada talvez seja a numeração de posição. Tá certo? Você pega um número, vamos pensar assim, um número entre 0 e 1. Então você pega aqui um número, N não, um número A, e associa a ele uma sequência, A1, A2, A3, vamos dizer, N pertencente a N, onde aqui no caso os naturais começam em 1. Você sabe que os naturais começam em 0 e 1 conforme a conveniência da gente. Por quê? Porque você tem a correspondência que é o quê? A é igual a 1 sobre 10 mais A2 sobre 10 ao quadrado então você transforma cada número real entre 0 e 1 numa sequência de números, se for na base 10, de números de 0 a 9. Se for na base 2, 0 e 1 na base... Bom, tá claro, né? O Newton, inspirado nisso, teve a seguinte ideia, pegar uma função, assim que você escreve A assim, o Newton pegou, então eu vou pegar uma expressão em x, uma f de x, né, e vou escrever como uma coisa assim, bom, a gente pode botar o A0 se a gente quiser, né, o A0 do lado de cá, uma parte inteira, fazer assim, né, A0 mais A1x mais A2x2. Newton disse, isso era uma coisa, a numeração de posição, assim, era uma coisa relativamente recente. Os gregos, eles esbarraram lá na coisa, eles inicialmente pensavam que todo número era racional, que as duas grandezas eram comensuráveis, quando eles descobriram que não era, deu um problema lá e teve um cara chamado Eudoxo que resolveu o problema, mas a solução do Eudoxo era bastante complicada porque os gregos não tinham numeração de posição, quer dizer, a solução mais simples que a gente aprende com a professora no colégio é essa daqui. Quer dizer, um número real é uma sequência infinita de algarismos. Se você tem numeração de posição, isso você está só nos inteiros com a numeração de posição. Quando você saca isso, você bota a vírgula e vai e diz, isso é um número real. Então foi meio que nem se tocou muito que estava fazendo isso, mas essa é a primeira transformada. A segunda é essa, é a série de Taylor. Na verdade, é mais natural, vamos dizer, mais teoricamente mais simples, você associar a cada sequência a função correspondente. Tem o problema do raio de convergência e tal. Tem uma terceira, que é a série de Fourier. f de x igual a somatório. Aliás, vou botar assim, de n igual a menos infinito a infinito, de Cn é elevado a in θ. Porque aqui a função pode tomar valores complexos, e aí é mais simples, quando você tomar valores reais, é assim. É mais ou menos manjado que a transformada de Fourier vamos dizer, como se fosse um limite da série de Fourier quando o intervalo vai aumentando para menos infinito e infinito. Mas a transformada de Laplace, essencialmente, é isso daqui, pensando assim, imagina que você pegasse isso e dissesse, não, mas eu vou pegar potências, não vou pegar só potências inteiras, então eu vou pegar assim, os caras da forma A índice T
x elevado a t. Com t de 0 a infinito, mas qualquer número real de 0 a infinito. E vou fazer a integral de 0 a infinito disso daqui, dt. É essencialmente essa a ideia. Então aqui você transforma, né? Você transforma a sequência AN na F. Aqui você pegaria uma sequência infinita, que nada mais é que uma função de t. Né? Claro que aqui você sempre vai ter que pensar com exponencial. Né? Também aqui você já tem a experiência que o x vai variar de 0 até o raio de convergência. Então, você poderia aqui trocar o x por e elevado a menos s. Podia ser e elevado a s, mas é elevado a menos s porque aí o s fica positivo. Né? Então, troca isso aqui, chama assim, em vez de chamar a índice t, chama de f de t, e aí você faz e elevado a menos st dt, integral de 0 a infinito, e aí isso você chama de transformada de Laplace de f no ponto s. O s está aqui como o logaritmo do x. E é essa a ideia. Tipicamente aqui, né, a expectativa é que a parte real de S vai ter que ser maior que um certo alfa. Né? Aqui você vai ter x menor, na verdade, módulo de x menor que um certo R. Como o módulo de x aqui vai ser, né, aqui vai ser e elevado a menos a parte real. Né, isso aqui o correspondente disso seria e elevado a menos a parte real de S ser menor que R. Então, aqui você vai ter vamos dizer, se R aqui é um número positivo, então seria menos a parte real de S menor que o logaritmo de R. Chama esse cara daqui de menos alfa. E aí a parte real de S seria maior que alfa. Basicamente, isso é a coisa mais importante para você entender de transformada de Laplace. Porque tem umas coisas, umas propriedades de transformada de Laplace que você olha e tal, e vieram. Se você interpretar como como generalizando série, por exemplo, tem umas coisas de convolução e tal, que são meio misteriosas, mas na verdade convolução e produto de séries é a mesma coisa. Bom, em que isso eventualmente é usado, né? Assim, tem vamos dizer, usa-se muito isso em equações diferenciais. Quer dizer, então vamos botar aqui, transformar Laplace de f em S é igual a integral de 0 a infinito de f de t é elevado a menos st dt com real de S maior que um certo alfa, eventualmente. Bom, você tem que botar condições sobre F para que esse alfa realmente exista, mas acho que a coisa talvez para a gente olhar é o que dá a transformada de Laplace de F' em S. Quer dizer, isso daqui dá a integral de 0 a infinito de f' de t é elevado a menos st dt. E isso está pedindo, me integra por partes, por favor, porque eu tenho uma derivada aqui e uma coisa que eu sei
calcular a derivada e a integral, né? Então, isso daqui vai ser f de t é elevado a menos st de 0 a infinito, mais a integral de 0 a infinito de f de t, vezes a derivada dessa daqui, que é s é elevado a menos st dt. Isso daqui, meio assim, está mais ou menos implícito, né? Bom, o que acontece aqui? Bom, f de t vezes e elevado a menos st no infinito, espera-se que vá para zero, né? Tá? Porque isso aqui você está integrando até lá no infinito, então a ideia é que essa integral seja convergente, bonitinho, que esse negócio vá para zero. Então, hipótese razoável aqui é que em infinito isso dá zero, e em zero dá menos f de zero, né? Espero não estar errando nenhum sinal. E aqui você tem mais s integral de zero. Bom, s vezes a própria transformada de Laplace de f. Então, né, vamos dizer, quando você tem uma equação diferencial, se você pensa assim, vamos dizer, você tem f duas linhas de x mais 5f' de x mais 2f de x igual a uma g de x. Então, você faz a transformada de Laplace dos dois lados. A transformada de Laplace da soma é a soma das transformadas, tal, constante e tal. Então, isso daqui, onde tem derivada, aparece, eventualmente, uma coisa assim e uma multiplicação. Então, no fim, você vai ficar com uma equação, no caso aqui, uma função de segundo grau em S, vezes a transformada de Laplace de F, igual a transformada de G, eventualmente com alguma manipulação algébrica, né? Então, você tem uma situação em que você transformou o problema da equação diferencial num problema algébrico para achar a transformada de Laplace. Então, se é a equação de segundo grau, bom, beleza. Como frequentemente as equações diferenciais que a gente enfrenta são de segunda ordem, frequentemente isso cai em equações de segundo grau. Estou simplificando um pouco. A Laplace é mais do que isso, mas de uma maneira assim popular, né, você transformou uma equação diferencial numa equação de segunda ordem, uma equação do segundo grau, que vai te dar a transformada de Laplace de f. E depois o problema é desfazer, né, dado então que no fim você tem transformada de Laplace de f igual a alguma coisa, sei lá, h de s, né, tirado aqui f de x igual a... Então, você tem o problema de inverter a transformada de Laplace. E aí é um problema análogo ao problema de integral. Você tem métodos de inversão de transformada de Laplace, uma série de propriedades que você trabalha e, bom, outrora tinha tabelas de transformada de Laplace, coisas assim. Você pode fazer isso no computador quando der e, eventualmente, dada essa H, achar a F cuja transformada de Laplace é H. É semelhante ao problema de resolver isso aqui com série de potências. Quer dizer, você escreve a F como uma série de potências, substitui aqui e você cai geralmente numa relação de recorrência, né? Só que tem um problema. Por que a transformada de Laplace, ainda assim, tem seus admiradores? Né? Porque
frequentemente você tem equações diferenciais, principalmente circuitos elétricos e tal, que você tem funções, né? Você tem um negócio lá, um circuito que está fechado, é zero aqui, de repente, você ligou lá uma chave e o negócio saltou. Então você tem funções, né, que aparecem em problemas reais, né, com equações diferenciais ordinárias que têm descontinuidades. Ou às vezes um delta lá, um negócio assim, né, e então elas não cabem, a menos que você dê muitas voltas, né, não cabem numa modelagem em que você supõe que a sua função é dada por uma série de potências, porque seria ser infinito. Então, as transformadas de Laplace entram muitas vezes nesses casos aí. É claro que... Eu já uma vez, eu vi um cara da COP Civil, acho, com um artigo que ele não conseguia ler para ler. Era super interessante, eu guardei em algum lugar, depois não sei onde está. Mas o cara fazia um monte de conta com o transformado de Laplace para, no fim, descobrir o que acontecia no tempo inicial. Né? Tinha lá um resultado final, assim, que era o comportamento ele não calculava a função, ele conseguia descobrir uma coisinha assim, uma coisa que se supunha que começava zero e na verdade não começava zero no modelo lá. Então, muitas vezes, vamos dizer, você faz contas, mas o resultado final, mesmo assim, não é quantitativo, é qualitativo, para entender alguma coisa. Então, você também pode usar transformar Laplace como você quiser. Mas, só assim, a dica, né, o dia que você aparecer diante de você uma transformada de Laplace, para você não dizer, pô, não me ensinaram isso, o que eu faço agora? A dica é isso, a transformada de Laplace é uma generalização de série de potências e que tipicamente é usada para transformar equações diferenciais ordinárias em equações algébricas, desde que você depois consiga inverter a transformada de Laplace. E assim como a série de Laurent, quer dizer, a série de Taylor só considera os x positivos. A transformada de Laplace você também pode, eventualmente, trabalhar aqui com as potências negativas de t, então fazer de menos infinito a infinito. Aí você estará meio que generalizando a série de Laurent. Interessantíssimo também, não sei se eu vou chegar a falar nisso, a transformada de Laplace tem uma fórmula de inversão. Você olha assim, precisa você dizer, tá bom, a transformada de Laplace, sei lá, como é que eu adivinho da H quem foi a F que veio? Mas repara que aqui o S pode ser um número complexo, então tem alguma coisa de números complexos, e ela tem uma fórmula de inversão que porque, pensa só, assim, ó, você tem AN, aí você tem AN, XN. Então, a F corresponde ao AN. A transformada de Laplace é isso daqui. Não, você usou o F como se fosse o coeficiente. Quando você tem a transformada de Laplace, você tem que voltar para os ANs. Quando você está na série de Taylor, você tem aqui a função, achar os ANs, eles têm a ver com as derivadas da função em certos pontos. Quer dizer, as derivadas de ordem variada. Aqui, quando você pega o f de t, ele teria que ser derivada de ordem π, de ordem raiz de 2, de ordem 1/3, coisas assim. Não tem muita esperança de que vá dar certo. Não vou dizer isso porque daqui a pouco alguém inventa alguma coisa. Mas tem uma alternativa. Quando você tem a função, você pode achar os ANs pela fórmula integral de Cauchy, ou mesmo no caso da série de Laurent, é a mesma fórmula,
com uma integral esquisita lá. E você tem uma fórmula de inversão da transformada de Laplace, que é uma fórmula que tem uma integral, é uma integral assim, aqui no plano complexo, é uma fórmula que você anda, uma integral, isso assim, e que você olha e tem tudo a ver com a fórmula integral de Cauchy. E se você usar essa ideia de que esse E elevado a menos S é um Z, quando você faz E elevado a... No plano complexo, quando você faz E elevado a os caras que estão aqui, a parte real está fixa e a parte imaginária está variando. Então você está andando... Né, a imagem disso por uma exponencial é um círculo. A fórmula integral de Cauchy é uma integral num círculo. Essa integral aqui, de certa forma, corresponde a uma integral também em círculo. Então, a fórmula de inversão da transformada de Laplace, eu não sei se eu vou chegar a falar nela, mas na hora que vocês se depararem com ela, uma coisa assim, pô, não falei que praticamente não tem nada de número complexo aqui, a não ser observar que isso aqui podia ser complexo, real e tal. E aí aparece uma fórmula que tem uma integral no plano complexo. Ela tem a ver com a fórmula integral de Cauchy também. Então, assim, dando uma coisa de cultura geral. Vou ver se o que vai ser ainda, que eu vou falar ainda alguma coisa sobre isso. Ou, quem sabe, bota uma questão na prova também. Bom, então é isso por hoje.